Prosseguindo aqui, pessoal, o início, vamos falar um pouquinho sobre ticket, tá? Primeiro, com relação ao conceito, qual é o conceito do ticket? O ticket, ele é o protocolo do registro que vocês recebem de um determinado cliente, independente do canal. Se o teu cliente ele te encaminha um e-mail, se ele entra no teu site através de um chat, ou se ele entra em contato por telefone e o teu time faz o registro manual, o ticket é o que te permite documentar o contato do teu cliente e todo o relacionamento que você mantém com ele durante o período de atendimento, tá? Aqui eu vou fazer uma demonstração de como registrar manualmente um novo ticket em caso de atendimento telefônico ou através de um outro canal. Aqui, ao lado esquerdo superior, vocês têm um botão de mais novo, que te permite acessar essa tela de registro, tá? Inicialmente, o que nós temos aqui? O título e a descrição. No título, você preenche como se fosse um envio de e-mail para um cliente seu, é o que vai no campo de assunto quando ele recebe. A descrição é a explicação um pouquinho mais elaborada do que vocês alinharam durante o contato com o cliente. Existe a possibilidade de, ao registrar um atendimento, você anexar um determinado documento através desse atalho. Ao lado direito, você tem a opção de identificar quem que é o solicitante do atendimento, o seu cliente, tá? Você pode, primeiramente, identificá-lo através da base, se ele já estiver cadastrado. Caso contrário, existe um botão aqui na lateral que te permite criar um usuário para o seu cliente, de forma que você selecione o perfil dele como cliente, indique o nome, e o e-mail de contato. Ao salvar, esse cliente ele já se encontrará cadastrado dentro do sistema de forma que para todas as novas requisições ele seja automaticamente identificado. Aqui existe a opção de atrelar um determinado produto ou serviço que pode ser previamente cadastrado no sistema, tá? E indicar o responsável do atendimento. O responsável pode ser uma equipe inteira ou pode ser um determinado analista, depende da atribuição que você precisa realizar. No caso da responsabilidade ser sua, existe um atalho de sou eu para que você se autoselecione. Embaixo, vocês devem selecionar a categoria de assunto. A categoria de assunto é o motivo do atendimento, que pode ser pré-cadastrada, e posteriormente eu devo comentar ali no treinamento de administrador como realizar o cadastramento, tá? Quem é agente comum não tem essa visualização. Selecionei o determinado assunto, eu vou selecionar o tipo, a prioridade do atendimento. O campo de tag, ele serve como palavra-chave. Imaginem que, por exemplo, o cliente mencionou em algum momento do atendimento a palavra PROCON. Ele não recebeu a entrega dele e mencionou a palavra PROCON. Essa tag serve justamente para que vocês possam salvar determinadas palavras e que posteriormente possam consultar no sistema, através do menu de pesquisa ou do menu de relatórios. Existe a possibilidade de criar campos adicionais no Octadesk, tá? Então, é bacana porque eles ajudam a somar as métricas do relatório. Criando campos adicionais, eles já ficam disponíveis para que vocês o preencham, dependendo aí do que você precise ter como dado. E logo abaixo, o menu de status para que você possa salvar o seu registro de atendimento. Tá? O primeiro status é o novo, significa que é um atendimento que ainda precisa passar por uma determinada triagem para que posteriormente ele entre de fato em atendimento, tá? O status logo abaixo, ele é o status de em andamento. Significa que entendi o que o meu cliente está solicitando e eu vou tomar alguma ação interna para providenciar o atendimento dele. O status logo abaixo é o status de pendente. Significa que eu
atendi essa pessoa, ou se porventura ela abriu um determinado chamado, mas deixou de comunicar um dado importante, como um número de documento, um número de uma nota fiscal, e eu preciso manter pendente e encaminhar uma informação para ela, para que, a partir do momento em que ela me retornar, o chamado automaticamente volte para o status de em andamento, tá? E os dois embaixo, status de resolvido, quando eu de fato encerrei essa solicitação, e o status de cancelado para casos de recebimentos aleatórios, possíveis spams, ou que não precisem de fato ser tratados. É importante pensar no status cancelado justamente para que ele não atrapalhe as métricas de vocês no dia a dia. Selecionou o status, clique no botão salvar como, e ele já registra o ticket. O que nós temos aqui em tela? Primeiramente, ele indica na barra, na aba, qual é o número do ticket, tá? Da mesma forma como ele exibe desse lado aqui. Aqui, ele vai indicar qual é o canal de abertura. Sendo via Octadesk, manualmente, ele vai indicar esse povo, porém, se for um ticket recebido por e-mail, por exemplo, ou mesmo através do Facebook, ele deve indicar os outros ícones. O status do chamado, a partir do momento que você salvou, o título, se houver algum produto ou serviço atrelado no atendimento, ele exibe aqui em cima, e aqui ele exibe o histórico. Bacana. Aqui do lado direito, eu tenho o meu cliente. Eu tenho alguns facilitadores para conseguir ter mais informações desse cliente. Por exemplo, do meu prazo de atendimento, caso tenha algum prazo customizado, tá? Se não houver, posteriormente, pode ser configurado. Eu tenho aqui acesso ao perfil desse meu cliente, tá? Que vai me identificar aqui o e-mail de contato, o nome e outros campos adicionais que podem ser criados na plataforma, tá? Eu posso retornar ao ticket. Eu tenho também acesso à minha lista de históricos desse cliente. Eu posso avaliar todos os chamados que estejam em aberto desse cliente. E retornar ao ticket. Eu posso também ter acesso, caso seja um cliente que tenha um ou mais produtos atrelados ao seu cadastro, também acessar a lista de produtos para acompanhar. E a linha do tempo desse cliente. A linha do tempo é muito importante. Imagine em cenários que o cliente ele faça um contato, ele informe um número de protocolo, muitas vezes ele não tem o número do chamado, do protocolo do atendimento, e ele informa apenas um e-mail de contato. A partir do momento que no campo solicitante você o identifica, eu vou até fazer uma exibição como um novo registro, que identifiquei esse determinado cliente, por exemplo, eu posso vir aqui e acessar a lista de tickets dele. Isso é importante e é uma boa prática, por quê? Porque se esse cliente ele já tiver um registro em aberto, por exemplo, você não precisa perder o tempo de registrar novamente um atendimento. Você pode simplesmente abrir esse histórico anterior dele. Percebam que ele é multifuncional, ele vai abrindo em abas aqui, então é bacana porque vocês podem trabalhar com vários tickets ao mesmo tempo, tá? E dar continuidade ou até mesmo consultar uma informação anterior. Muitas vezes o cliente ele quer falar sobre um contato anterior que ele fez e de fácil acesso aqui no teu registro, a partir do momento que você identifica esse cliente no campo solicitante, você tem aqui acesso a algumas informações importantes para agilizar o registro do seu atendimento. Bacana. Aqui eu respondo para o meu cliente, dou um retorno para o que ele precisa e posso anexar algum documento, alguma evidência, algo que eu precise de fato trocar com ele e enviar essas informações por e-mail. Lembrando que todo registro realizado, o cliente ele pode receber uma notificação inicial com o número do atendimento dele e com algumas informações iniciais de acordo com o que ele enviou ou com o que vocês preencheram na hora de registrar o chamado. Essa notificação ela é opcional. Existem clientes que querem notificar, existem clientes que não querem fazer essa notificação. Então, a cada interação, você pode comunicar o seu cliente por e-mail também. Quando você enviar uma resposta pelo sistema, ele já começa a formar o histórico. Aqui em cima, esse exibir detalhes, ele mostra informações importantes, tá? Quando vocês clicam aqui, percebam que, quando eu iniciei o registro, eu também preenchi o assunto, eu também preenchi a categoria,
o grupo de atendimento e os demais campos. Então, é bacana porque esse exibir detalhes, ele te mostra todas as alterações que esse ticket sofreu. Então, se em algum momento houve uma alteração indevida ou que precisou ser corrigida, não tem problema. A ideia é que vocês possam acompanhar tudo o que aconteceu durante esse atendimento, tá? Aí aqui, você pode simplesmente expandir. Se for um histórico grande, ele te exibe de forma dinâmica. Esse botãozinho amarelo, ele serve para comunicação interna. Imagine que esse atendimento, ele começou primeiramente no time de saque, mas o saque percebeu que o cliente ele estava em débito e ele precisou acionar uma outra área, a área financeira, por exemplo, ou a área comercial, dependendo do cenário, tá? Então, a ideia é que vocês possam aqui acionar um outro time e colocar algum lembrete. Essa anotação interna o cliente ele não recebe. Então, é importante para que o time de vocês consigam se comunicar de forma precisa e quando o chamado ele for atribuído para uma outra área, que essa área já tenha todas as informações necessárias para que ela possa prosseguir com o atendimento sem precisar ficar perguntando, tá? Então, eu vou só salvar aqui. Respondendo uma dúvida do William no chat, William, sim, é possível. A partir do momento em que você anexa um determinado documento, eu vou até realizar um anexo aqui para exibir, olha. Você pode, ao clicar no anexo, fazer o download do documento. Se for um PDF, ele já abre no próprio navegador. Se for algum documento que não comporte abertura via navegador, ele faz o download, tá? Então, fique tranquilo que você consegue, sim, fazer o download do arquivo. Aqui existe um botão para aplicação de macros. O que é essa macro? São respostas pré-definidas que vocês podem criar dentro do sistema, tá? Uma biblioteca de textos, ao qual, dependendo de cada pergunta, você pode já enviar uma resposta automática ao invés de preencher manualmente. Quando você clica no aplicar macro, se você já tiver esse texto cadastrado, ele pode enviar os textos, e não só enviar os textos, como preencher alguns campos na lateral, tá? Então, a macro, ela visa muito a questão da agilidade no atendimento. Para quem tem um volume muito maior de atendimento no cotidiano, vocês podem utilizar, cadastrar diversas macros, tá? Ao final aqui do treinamento de agente, eu devo demonstrar como fazer o cadastramento disso. E utilizar no dia a dia. A ideia é que a macro realmente facilite para que vocês tenham ali várias opções de respostas. Então, além de dar um retorno muito mais rápido, o que você levaria de 3 a 5 minutos para poder digitar e responder, com um clique você consiga já utilizar essa macro, tá? E aqui eu vou simplesmente salvar a partir de uma macro aplicada. Bacana. Outro ponto importante. A gente recebeu alguma ligação, recebeu um contato externo e precisa identificar um chamado, existe aqui do lado esquerdo o menu de pesquisa. O menu de pesquisa é uma pesquisa avançada que você pode identificar um chamado pelo número dele e pesquisar, ou você pode identificar o chamado, por exemplo, por um determinado assunto e pesquisar, e assim sucessivamente. Vejam que existem várias opções para que vocês consigam fazer uma busca avançada. E é possível também realizar mescla de buscas. Por exemplo, eu quero todos os chamados da empresa Octadesk e que tenham sido registrados como prioridade alta, por exemplo. E ele vai pesquisar de acordo com o que você tiver de opção. Ele vai te listar aqui. Então, esse menu de busca, ele serve para que vocês localizem um ou mais tickets, dependendo do critério de pesquisa, tá? Aqui você pode limpar e adicionar um novo tipo de pesquisa. E não só para os dados que fazem parte dos critérios do ticket, mas dados também de produto. Se você, por exemplo, tiver ali o teu parque de equipamentos cadastrados na tela de produtos do Octadesk, você pode
realizar uma pesquisa a partir de determinados produtos. Por exemplo, eu quero todos os chamados relacionados aos equipamentos de notebook X e realizar essa pesquisa. Então, é bacana porque vocês têm algumas opções aqui para conseguir fazer uma pesquisa legal e trazer todos os itens necessários para acompanhamento. Em contrapartida, o que vocês têm aqui? Eu vou até mudar o filtro de pesquisa para exibir uma lista maior. Se porventura um cliente ele abriu 2 vezes o mesmo chamado, eu tenho a opção, por exemplo, de realizar uma mescla. Eu não preciso ficar com os 2 chamados em aberto, tá? Eu posso pesquisar aqui na lista, porém, eu vou selecionar apenas aquele ao qual eu preciso mesclar. Selecionei os 2, eu tenho aqui a opção para mesclar esses tickets. Aqui você seleciona qual ticket deverá ficar aberto e o outro automaticamente será encerrado. A partir do momento em que ele confirma a mescla, ele gera um ícone como esse aqui, que ao clicar, ele indica qual foi o ticket mesclado. Então, isso facilita para que você possa consultar. Se, dado um momento, existe um dado importante dentro desse ticket, você pode vir consultá-lo. E a escolha de qual manter em aberto é processo. Existem empresas que preferem manter o chamado mais antigo em aberto, e existem empresas que preferem manter o mais recente. Isso é uma opção. Esse menu lateral da esquerda é o menu de tickets. Aqui você tem todos os novos tickets, que são os tickets que estão ainda para triagem. Se ele não te exibir nada, significa que a sua lista está em dia e que todos os tickets que você tem estão em aberto. Aí aqui ele te filtra todos os tickets que estão com status novo, com status em andamento e com status pendente. Você tem alguns facilitadores. Primeiro ponto, nesse menu você consegue visualizar menos ou mais informações, tá? Como, por exemplo, exibir quem é o responsável do atendimento e o assunto, caso já esteja preenchido. Aqui você pode reordenar a sua visualização. Por exemplo, eu quero visualizar primeiro os tickets que foram registrados com a data mais antiga. Ou até mesmo com prazo de atendimento mais antigo. Isso é importante para quem trabalha com SLA, para conseguir acompanhar o que já, inclusive, pode estar vencido. E se estiver vencido, ele vai exibir esse label vermelho, tá? Aqui ao lado direito, o que vocês têm? A data de entrada do chamado, o prazo de atendimento para quem quem utiliza o SLA, e a data da última atualização. Para quem tem um volume muito grande de chamado, de tickets em aberto, existe uma forma também de você filtrar. Eu quero, por exemplo, da lista de tickets em aberto, todo que estejam apenas pendente, ou dado um determinado assunto, ou até mesmo um responsável. E aí eu posso realizar um filtro por aqui para que ele faça uma exibição um pouquinho menor da lista, tá? Então, a ideia é que vocês também possam utilizar esse filtro aqui na lateral para reduzir um pouquinho da sua lista e conseguir localizar facilmente essa informação. A lista posterior é a lista de tickets pendentes, ele vai te listar só o que realmente está pendente de atendimento. E, no caso dos agentes, um lembrete importante, agentes que não têm acesso a chamados de outros grupos, ou seja, ele deve enxergar apenas chamados que estejam relacionados ao seu time de atendimento, ele só deve enxergar tickets que estejam em meus grupos e meus tickets em aberto. Quem tem restrição de perfil, ele não enxerga tickets como um todo, tá? Apenas essas 2 opções. Os novos tickets e esse menu de quarentena são para casos de possíveis spams. O Octadesk ele já tem uma inteligência para identificar possibilidades de spam. Então, antes mesmo dele, de fato, encaminhar para a caixa de entrada esse chamado, ele encaminha para essa fila para que você possa identificar se de fato é um spam ou não. Sendo, basta confirmar, e não sendo, basta solicitar a liberação e o ticket ele vai para a lista principal de novos tickets. Caso o agente ele precise cadastrar um cliente num primeiro contato, por exemplo, existe a forma que eu já havia comentado, que é através do menu de novo registro, criando por aqui, ou através do menu de pessoas, que é esse aqui.
Clicando em pessoas, você já terá aqui a sua lista de clientes cadastrados, ao qual você pode filtrar por agente, quem utiliza a plataforma, ou por cliente que fazem a abertura do chamado. Você pode realizar uma determinada pesquisa aqui pelo nome ou pelo e-mail do cliente, por exemplo. E se você precisar cadastrar um cliente novo, é a mesma coisa. Seleciona o perfil cliente, seleciona o nome, o e-mail de contato e, ao salvar, você terá a opção de preencher mais informações desse cliente, tá? Respondendo uma dúvida aqui do Tito no chat, chamado em andamento, qual é o prazo para fechar o chamado? Tito, isso é processo, tá? Cada empresa tem o seu determinado prazo de atendimento, independente de status. Quando você tem esse prazo pré-definido, a plataforma permite que você cadastre os SLAs, os prazos de atendimento, e para cada determinado assunto ou prioridade, você pode customizar para que o sistema possa acompanhar esse prazo, tá? E, além disso, trabalhar com algumas notificações que, no treinamento de administrador, logo em seguida, eu devo comentar a respeito. Então, isso vai do que a sua empresa define como prazo de atendimento. O sistema apenas trabalha com o que você customiza. Ainda aqui no menu de pessoas, a gente tem os grupos de operações, tá? Que é o time de atendimento, e as organizações. As organizações são as empresas que vocês atendem, tá? Então, existe aí um nível de inteligência da plataforma que ele vai entender o domínio do contato que aquela pessoa realizou. Então, ele automaticamente vai cadastrar essa organização, para que quem precise fazer a gestão por cliente dos relatórios possa usar o termo organização como uma condição. Eu quero tirar um relatório da organização Bex. Então, todo mundo que tiver condomínio bex.com, ele já vai automaticamente trazer os chamados nesse relatório. Existem alguns casos, claro, que são de domínios públicos, Gmail, Yahoo, Hotmail e assim sucessivamente. Quando esses cenários acontecer, o que vocês podem fazer? Vocês podem abrir uma determinada organização e atrelar um membro a ela. Tem algumas empresas, elas não têm um domínio próprio, então, para esses casos, você consegue atrelar manualmente, você pode criar, primeiramente, essa organização, se ela não estiver cadastrada. Cadastrei essa organização, e, posteriormente, eu venho aqui e posso atrelar esses membros. Basta localizar o e-mail de contato dessa pessoa e, posteriormente, adicionar. E aí, para todos os novos casos, quando essa pessoa estiver relacionada aqui na organização, ela já fica disponível para consulta no relatório também. E, para a gente fechar, a visualização de agente, o último acesso que o agente ele tem aqui no menu de configurações é o de macros. Os agentes, eles podem cadastrar as próprias macros, tá? Aqui um exemplo que eu tenho para macro de pedido de férias ou de agendamento e assim sucessivamente. Eu venho aqui, deixo a macro como ativa, eu posso escolher quem pode enxergar essa macro, ela pode ser colaborativa ou, se for um texto que eu estou acostumado a mandar, eu deixo apenas para mim. E aqui são as ações que a macro vai executar. Por exemplo, eu quero que essa macro ela seja utilizada na abertura de um chamado. Então, eu vou aqui e vou preencher a descrição. Eu quero dar um título também para minha macro. Eu quero colocar, associá-la a um determinado assunto. Por exemplo, se o cliente ele quer falar sobre uma segunda via de boleto, eu já posso preencher a descrição, preencher o título e também associar a categoria segunda via de boleto, por exemplo. E posso realizar diversas ações aqui. Vai depender, claro, do campo ao qual você quer preencher dentro do sistema. E vou salvar. Então,
Assim que eu abrir um chamado novo, eu posso utilizar essa macro para registrar o chamado. Olha que simples. Então, a ideia é que vocês pensem bastante sobre conteúdos que vocês podem utilizar aí para macro, para o time de vocês no dia a dia, porque ela realmente facilita muito, agiliza o atendimento. Importante, antes de simplesmente cadastrar no sistema, definam mesmo no papel. Coloquem ali todos os tipos de conteúdo que vocês querem deixar aqui disponível para o time da linha de frente utilizar para essas respostas automáticas e, posteriormente, apenas cadastrem. Ela realmente facilita muito a abertura de chamado no dia a dia, tá? De forma geral, essa é a utilização para o perfil de agente, tá? Eu gostaria de abrir aí 5 minutinhos para a gente tirar algumas dúvidas. Por favor, encaminhem aqui no chat. Legal, eu já vi que aqui tem uma dúvida do Tito com relação à pesquisa de satisfação. Tito, você pode customizar a pesquisa de satisfação no sistema, tá? A partir do momento que você customiza, você escolhe disparar um e-mail automaticamente para esse cliente fazer a avaliação. No relatório, posteriormente no treinamento aqui de administrador, eu vou mostrar, existe uma coluna chamada pesquisa de satisfação. E conforme resposta do cliente, essa coluna ela será preenchida. Recomendo que você deixe um relatório especificamente criado para pesquisa de satisfação, assim fica mais fácil consultar. Mais alguém tem alguma dúvida? William, respondendo, desculpa, o chat ele acabou, tem algumas perguntinhas aqui. Respondendo a tua dúvida, sim, é necessário clicar para você poder fazer o download do documento, tá? Não existe uma forma de você copiar e colar. É necessário que você clique, como eu comentei, se for algo que possa ser aberto pelo navegador mesmo, um JPG ou até mesmo um PDF, ele abre pelo próprio navegador. Caso contrário, quando você clica, ele já dá a opção para você fazer o download, tá? É possível. Aqui, Norton, pessoal, uma dúvida sobre impressão de tickets. Eu vou abrir um determinado ticket aqui. Quando você seleciona imprimir, ele te dá algumas opções. Você pode encaminhar tudo ou simplesmente selecionar algumas opções. Eu recomendo sempre, dependendo do uso que vocês precisarem fazer dessa documentação, pensar se devem imprimir ou não a anotação interna. Lembrando que a anotação interna, ela é a comunicação entre os times. E se você precisar apresentar esse documento para uma outra pessoa que não precise ter acesso a esse dado, recomendo, claro, que você desmarque essa opção. Ele abre para você fazer o download do documento. Quando você clica, ele pode abrir pelo próprio navegador, tá? Então, o que você tem aqui? Eu vou até aumentar um zoom um pouquinho para vocês. O histórico do atendimento. Data, hora da abertura, qual é o status, o número do chamado, título, opa, quem solicitou esse atendimento e algumas informações relacionadas ao ticket, a data de entrada, qual é o prazo de atendimento, dados do SLA, a descrição do ticket e aqui todo o histórico que você foi se relacionando com o cliente. Você pode optar por fazer uma impressão ali se tiver a impressora configurada no teu navegador, tá? Bacana. Tem mais alguma dúvida específica? Não havendo mais dúvidas, eu devo iniciar aqui o treinamento focado para administradores.
Bom, bacana. Acredito que não tenha mais dúvidas com relação ao tipo de registro de agente, acompanhamento das filas de atendimento. Vou iniciar aqui, então, a demonstração para quem administra a plataforma, tá? Vamos lá. Primeiro ponto importante. Aqui existe um dashboard inicial. Geralmente, quem mais acompanha são os gestores, embora ele fique disponível para todo mundo. Esse dashboard inicial, ele serve para que vocês tenham uma visão do dia a dia, tá? A ideia é que vocês consigam acompanhar, por exemplo, todos os novos tickets, os tickets em aberto, o gráfico de vencidos. Aqui ele vai te exibir a quantidade de tickets vencidos, ou que são para vencer, ou que devem vencer no dia seguinte. Aqui é um gráfico que mostra todos os chamados que foram abertos e fechados por dia, com um prazo de 7 dias. Esse gráfico azul, ele exibe todos os tickets que foram fechados naquele determinado dia e os tickets que foram registrados também naquele dia. E logo abaixo, um top 10 dos tickets mais antigos. Vamos mostrar quem são os clientes, há quantos dias ele, de fato, está documentado no sistema, tanto tickets em aberto, quanto tickets vencidos, quanto tickets em pausa, caso tenham algum. E se você clicar aqui, ele já te dá acesso diretamente para esse determinado ticket para priorizar. Então, lembrando que o conceito desse top 10 são tickets muito antigos. Então, é sempre importante manter a atenção aqui nessa fila para que você consiga liberar e encerrar esse atendimento. E logo do lado direito, o que a gente tem aqui? Primeiro, um atualizador aqui do painel. Todos os seus tickets que estão em aberto, e você pode realizar um determinado filtro para, por exemplo, saber de todos os chamados que você tem em aberto, quais são os seus agentes mais demandados, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, o Arthur com um chamado, o Rodrigo com 2 chamados, e tenho chamados que ainda não foram atribuídos para ninguém. É o que ele indica como não especificado, tá? Eu posso realizar outros filtros também, como, por exemplo, por assunto de atendimento, e ele vai me exibir quais os principais assuntos abordados, e assim sucessivamente. Vocês podem ir selecionando as opções para visualização. E logo abaixo o mesmo gráfico, porém, ele vai indicar dos chamados que estão em abertos, os tickets que estão vencidos, e você pode filtrar para saber por time, por assunto, por cliente, principalmente, e assim sucessivamente. A ideia desse painel é que vocês consigam dia a dia acompanhar realmente como está esse fluxo e consigam saber como priorizar os atendimentos em aberto. Agora, para administrador, tem alguns pontos importantes, tá? Primeiro, grupos de operação é o time de atendimento. Apenas o administrador pode criar esses grupos de forma que você consiga cadastrar todo o teu time, tá? Então, aqui podem ver que eu tenho exemplos de equipe de assistência técnica operando no sistema, equipe de RH, saque, suporte e assim sucessivamente. Se eu precisar, por exemplo, vir aqui e cadastrar um time novo, agora eu quero colocar uma área nova também para atender pelo Octadesk, bacana. Eu cadastrei essa área nova e eu posso tanto incluir membros por aqui, quanto abrir o próprio cadastro aqui do meu time, tá? Vou vir aqui em agentes e posso dizer que, por exemplo, a Juliana, ela agora também faz parte do time de marketing e salvar. Então, os grupos de operações frisando é o time que vocês querem colocar para atuar dentro do Octadesk, tá? Então, vocês conseguem criar várias equipes e um agente, por exemplo, ele pode fazer parte de mais de um time, tá? Então, existem, claro, muitas empresas que têm profissionais com perfil híbrido que atuam em mais de uma equipe, então, isso é tranquilo, vocês podem cadastrar pela plataforma também. Outro ponto importante para o administrador é a questão do cadastro de catálogo de produtos e serviços. Empresas de TI, por exemplo, eu quero gerir os chamados e conseguir identificar desses chamados quais foram os equipamentos acionados, por exemplo. Então, eu posso vir aqui e cadastrar todo o meu parque de notebook. Eu vou cadastrar minha categoria de notebook e relacionar todos os equipamentos que eu tenho nessa modalidade. Vou voltar aqui na lista e vou fazer um cadastro para vocês. Primeiro, cadastro de produtos e serviços. É a categoria dos equipamentos ou do item que você pretende cadastrar.
Nesse caso, eu vou preencher, por exemplo, a categoria desktop. Aí eu quero saber, por exemplo, a marca, o modelo, o número de série. E ao salvar, aí sim é que vocês vão cadastrar esses itens. Eu vou abrir a categoria que eu criei e aqui, ao lado direito, eu vou relacionar o primeiro item. Por exemplo, marca Dell, o modelo eu vou colocar aqui número de série qualquer. Eu posso também relacionar, se eu tiver uma imagem aqui relacionada a esse produto, tanto do computador, quanto de uma linha, de uma URL específica, e vou salvar. E assim sucessivamente, tá? Então, a ideia é que vocês possam cadastrar todo tipo de catálogo de produtos e serviços que vocês tenham aqui. Deixa eu conectar aqui de novo, acho que eu tô com um pouquinho de intermitência na conexão, pessoal. A ideia é que vocês possam cadastrar aqui todo o catálogo de produtos e serviços que vocês tenham, tá? E assim sucessivamente. Como que eu vou utilizar isso? Na hora tanto de abrir um chamado, aqui através do botão de mais novo, ou tirar um chamado da fila, quando eu pego um determinado ticket aqui para atender, eu tenho na lateral direita o campo de catálogo de produtos e serviços. Então, eu quero relacionar, por exemplo, aqui, o modelo Latitude. Então, é bacana porque, assim, além de vocês relacionarem o assunto, o motivo do atendimento, vocês podem também relacionar um determinado serviço que a empresa de vocês tenham, tá? E vocês podem ver aqui, através do menu de produtos e serviços, vocês podem cadastrar aí uma lista imensa de opções, tá? Existem e-commerces que querem cadastrar todo o teu catálogo, existem empresas de informática que querem cadastrar todos os equipamentos, construtoras que querem cadastrar os empreendimentos para selecionar quando um cliente abrir o chamado. É possível, tá? Falando um pouquinho aqui da parte das configurações. Primeiro ponto importante, o cadastro de categorias de assunto. A categoria de assunto, ela é o motivo do atendimento, tá? Então, aqui vejam que eu tenho uma série de opções de categoria e dentro de cada uma delas eu tenho assunto relacionado. Aqui ao lado direito vocês conseguem cadastrar uma nova categoria, por exemplo, financeiro. Vou colocar aqui o assunto relacionado, segunda via de boleto. Vou colocar o assunto relacionado, pagamento em atraso, e assim sucessivamente. Existe esse menuzinho aqui na lateral. O que significa isso? Existem clientes que utilizam a nossa central de atendimento. A central de atendimento é o acesso que o cliente final de vocês tem para a abertura de chamados. Essa central ela também pode ser customizada, tá? Vocês podem escolher quais campos deixar disponível dentro da central de atendimento para o cliente preencher. O campo de categoria de assunto, eu sempre recomendo que seja liberado. Por quê? Porque a hora que o cliente for abrir o chamado pela central, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, ele já seleciona qual é o assunto do atendimento. Isso já facilita para o teu time. Por quê? Porque a hora que o cliente selecionar, por exemplo, segunda via de boleto, você pode deixar uma regra cadastrada no sistema que, se o assunto for segunda via de boleto, na abertura do chamado, já manda esse chamado diretamente para a equipe financeira. Isso significa que você não precisa fazer uma triagem para esse atendimento, tá? E se você não quiser, claro, deixar um determinado assunto visível na central de atendimento, você pode simplesmente desmarcar. Você pode deixar alguns assuntos disponíveis e outros, se forem para uso interno, não disponíveis, tá? Então, é só realmente desmarcar essa opção. Quando vocês salvarem, essa determinada categoria já fica disponível aqui. E se eu quiser, por exemplo, pesquisar uma determinada categoria, eu posso vir aqui e digitar
e ele já vai trazer algumas opções baseadas no que eu selecionei, tá? Então, a categoria realmente tem um nível de importância, porque a hora que vocês forem tirar um relatório no final do mês, é o que de fato vai fazer com que vocês enxerguem as principais métricas. O que meu cliente está pedindo? Quais são os principais assuntos abordados? Então, é importante que vocês utilizem bem, e eu sempre recomendo que vocês não façam um cadastro muito genérico, porque não dá uma visão tão clara. Tá? Então, o quanto mais vocês puderem cadastrar de forma detalhada, como eu coloquei aqui, a visão em relatório dos resultados, ela vai ser muito mais clara para vocês acompanharem, tá? Aqui do lado direito tem um filtro, para vocês, por exemplo, para as categorias inativadas, que significa, eu cadastrei uma categoria porque a minha empresa estava passando por uma campanha promocional e eu precisei utilizá-la na abertura de chamados, mas essa campanha encerrou e eu não preciso mais utilizar essa categoria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa determinada categoria e vou simplesmente desativar. Por que o sistema ele não exclui a categoria? Justamente para que se mantenha uma consistência de dados, para que a hora que você consulte o seu relatório, mesmo que a categoria esteja desativada, você mantém todo o histórico anterior atendido nesse relatório. Quando você desativa, significa que você tira essa visualização na hora de registrar ou de editar um chamado, mas ela permanece disponível para que seja consultada no relatório. E aqui, ao lado direito, se vocês precisarem até para fazer uma consulta, para quem tem um nível muito grande aí de categorias de assunto, vocês podem exportar em XLS essas categorias cadastradas. Passando aqui para a segunda opção da lista do menu de configurações, os campos personalizados de ticket. Além dos campos padronizados que o Octadesk tem, solicitante, produtos e serviços, tipo ou prioridade, o responsável do atendimento, categoria de assunto e tags, o sistema permite que vocês cadastrem diversas opções de campo, justamente para conseguir ter uma métrica mais detalhada no sistema, tá? Aqui ao lado direito você pode habilitar a opção para criação, escolher o tipo de texto, o tipo de campo, tá? Seja um campo de texto curto, um campo de texto longo, uma lista suspensa, um seletor de sim ou não, campo numérico, campo decimal e campo de data também, tá? O que eu sempre recomendo? Avaliem primeiramente o tipo de dado que vocês querem disponibilizar aqui, para tomarem a decisão do campo correto a ser criado. Por exemplo, se você quer que o cliente ele selecione apenas algumas opções, eu recomendo que vocês cadastrem o campo de lista suspensa. Por que não de texto curto, por exemplo? Porque cada cliente vai escrever com as suas palavras. Então, na hora de tirar o relatório, você vai ter uma lista imensa de informações quando você consegue deixar ela bem mais organizada através da lista. Então, é importante, antes de criar, pensar no tipo de dado que você quer dispor para escolher a melhor opção de criação de campo, tá? Eu vou selecionar aqui o campo de lista suspensa. Vou dar um nome para ele. E aqui embaixo, você pode, por exemplo, colocar um lembrete. Informar qual a loja. E assim sucessivamente. Vocês podem ir adicionando diversas opções. Não existe limitação, tá? Podem cadastrar quanto necessário. Se for uma lista muito grande, a hora que o cliente for selecionar, ele forma um scroll para que ele possa ir rolando essa barrinha, tá? Vocês podem optar por, a hora que o cliente visualizar o campo, ou até a equipe de vocês para preencher internamente, selecione que ele fique visível em ordem alfabética. Aqui você ativa o campo. Se você quiser dispor esse campo para a seleção do cliente lá na central de atendimento, aqui você consegue habilitar para que ele visualize e também possa editar essa informação. O campo de pesquisa, você libera essa informação de pesquisa, você libera o campo para consulta e algumas outras ações do sistema, como, por exemplo, utilizá-lo no relatório, utilizá-lo como uma regra de gatilho, por exemplo, que é, eu quero que sempre o chamado da loja de São Paulo vá para o time de saque de São Paulo. Você pode usá-lo como uma condição. Então, é importante habilitar o campo de pesquisa para que ele fique visível em outras telas. E o campo de obrigatório é para casos em que você queira que o seu time não esqueça, de fato, de preencher essa informação.
Se você marcar aqui, ele pode tentar salvar o chamado, mas ele não vai conseguir. Campo criado com sucesso. Então, de fato, não existe segredo nenhum para que vocês consigam aí criar novos campos no sistema. Sempre recomendo, antes de criar muitos campos, pensem realmente em qual a diferença que esse dado vai fazer no seu relatório. Existem, quem começa geralmente a utilizar a plataforma assim que contrata, cadastra lá 5, 10, 15 campos. Aí, dali 30 dias, percebe que, na verdade, nem precisava de tanta informação. Então, é importante pensar que, antes de criar, pensem no que vocês querem enxergar daqui para frente como dado no relatório e a relevância dessa informação para vocês não terem campos que, no fim das contas, eles podem não ser tão úteis e podem até atrapalhar o preenchimento no dia a dia, tá? Se precisar editar um determinado campo, quando você passa o mouse sobre ele tem esses 3 pontinhos que dá acesso à edição. Se, dado o momento, você não quer deixar mais o campo disponível para o cliente na central, basta desmarcar, por exemplo. Ou não quero mais deixar obrigatório, basta desmarcar. Ou quero excluir esse campo, sem problema também, só excluir por aqui. Um outro detalhe importante, vocês podem reordenar apenas os campos personalizados. Os nativos, eles se mantêm na mesma ordem lá na tela de chamado, e os personalizados vocês conseguem reordenar, tá? Então, mesmo que vocês criem aí fora de ordem, depois podem ajustar tranquilamente. E os campos que forem inativados, eles também continuam aqui habilitados para pesquisa. Dado o momento de campanha, por exemplo, eu quero habilitar um campo, utilizei durante um determinado período, depois inativei porque a campanha encerrou, daqui 6 meses a campanha voltou e eu quero ter esse mesmo campo, sem problemas, eu posso simplesmente abrir e habilitá-lo novamente para utilização. Campos personalizados de pessoas. Personalização para o cadastro do seu cliente. Por padrão, o Octadesk ele traz como título, que é o nome do teu cliente, e o e-mail de contato. O e-mail é sempre a chave de cadastro dele. Posteriormente, claro que você quer ter um telefone, quer ter o CPF do teu cliente, quer ter alguma informação adicional, vocês conseguem também fazer o cadastro. É a mesma coisa. Escolhem um tipo de campo, dado o dado que vocês querem obter, e o preenchimento é idêntico, tá? Título, a ajuda para você lembrar para que você precisa preencher aquele determinado campo, preencha com os dados que você precisa e salve. Então, cada vez que você acessar o perfil do seu cliente, você terá os campos à disposição aqui para preenchimento, tá? Os formulários personalizados, eles servem para organizar a tela de atendimento. Geralmente eu recomendo a utilização desses formulários apenas para quem tem um time muito grande em operação. Se você tem um padrão de atendimento, o cliente geralmente ele sempre precisa preencher categoria de assunto, tipo, a prioridade e alguns campos que geralmente não mudam as informações, você não precisa utilizar o formulário. O formulário eu sempre recomendo para quem tem vários times operando dentro do sistema e cada time tem uma necessidade de preenchimento de informação. Por exemplo, a minha área de saque, ela precisa preencher determinados campos, mas a minha área de assistência técnica tem que preencher apenas esses daqui. Tá? Então, a ideia dos formulários personalizados é que vocês, primeiro, possam ter vários campos cadastrados dentro da plataforma, mas que cada área só preenche o que lhe compete, é realmente para organizar. Então, se você tem vários times operando dentro do sistema e cada um tem o seu nível de informação a ser preenchida, para não precisar ter vários campos aqui na tela, você pode criar os formulários e, na hora de documentar um atendimento, você seleciona qual é o formulário que deve ser utilizado. Aqui sobre as macros eu já comentei, independente da visão administrador ou agente, a criação ela é a mesma, tá? Falando um pouquinho aqui sobre as regras, existem as automações e os gatilhos. Qual a diferença entre um e outro? A automação ela depende de um determinado tempo para você executar uma ação. Por exemplo, eu estou atendendo um chamado e posteriormente eu mantive ali a ação que eu precisava, mandei esse chamado para o meu cliente e estou esperando ele me confirmar uma resposta. Eu vim aqui,
Eu quero cadastrar uma automação que cobre o meu cliente quando o chamado estiver pendente há mais de 24 horas. Eu vou usar a condição horas após entrar no status pendente solicitante igual a 24 e vou enviar uma notificação para o solicitante. Eu vou colocar o texto aqui que me cabe para que o meu cliente receba isso por e-mail. Então, o que vai acontecer? Sempre que o chamado ele estiver pendente há mais de 24 horas, o sistema ele já vai entender e vai enviar automaticamente uma notificação para o seu cliente com o texto que você pré-definiu, dizendo: olá, o seu chamado está pendente há mais de 24 horas, para continuar o seu atendimento é necessário que você responda. Então, essas automações elas são importantes porque elas tornam o atendimento muito mais escalável. Para cenários de quem tem um grande volume de atendimento, acho que é legal fazer algumas escalas. Por exemplo, a cada primeira 24 horas o meu cliente ele não retornou, o sistema vai mandar uma notificação. 48 horas, a mesma coisa. E se 72 horas o cliente ele não retornou, você pode deixar uma automação programada para dar o chamado como resolvido e notificar o seu cliente que houveram outras tentativas de contato e como não houve resposta por parte dele, o chamado foi encerrado. Tá? Então, é legal porque com as automações vocês podem criar algumas tarefas aqui para tornar o atendimento mais escalável. Isso significa que o time de vocês ele não precisa se preocupar com esse tipo de situação. A cobrança do chamado pendente é um dos exemplos. Para quem trabalha com SLA, por exemplo, acho que é bacana pensar em uma automação que faça um escalonamento, por exemplo, para vencimento de 24 horas. Você pode dizer o seguinte, criar uma condição que quando faltar um determinado tempo para atendimento, você pode mandar uma notificação para o responsável, sinalizando que tem apenas 24 horas para o prazo de resolução. Tá? Então, é legal que, assim, não só o chamado pendente, você pode cobrar também os prazos de atendimento e também fazer um escalonamento. Para quem tem, geralmente, um prazo um pouquinho mais curto, precisa atender em até 72 horas, por exemplo, vocês podem fazer o escalonamento se eu tenho 72 horas para atender, quando faltarem, por exemplo, 60 horas, eu quero notificar o responsável, 48 horas uma nova notificação, 12 horas uma nova notificação e assim sucessivamente, tá? Então, é importante pensar numa forma bem escalável para que o teu time, ele sempre seja notificado que ele tem um prazo para cumprir. Isso acaba fazendo com que, com o tempo, vire uma ação orgânica do time e eles consigam, de fato, trabalhar com a questão de cumprimento de prazo, tá? E fora que, assim, tem uma série de outras atividades que vocês podem trabalhar com a automação. Lembrando que ela trabalha através de tempo. Se precisar, você pode inativar uma determinada automação ou até mesmo excluí-la, tá? Explicando um pouquinho melhor, aqui você tem uma condição que, para aplicar essa regra de automação, o ticket precisa ter todas essas condições. Então, eu quero, por exemplo, vir aqui e dizer o seguinte: sempre que faltarem 24 horas para vencer o prazo de atendimento e que seja relacionado ao meu cliente da Octadesk, eu quero notificar o meu responsável do atendimento que ele precisa priorizar o atendimento da Octadesk. E assim sucessivamente, tá? Então, vocês podem criar algumas condições aqui. Se vocês tiverem prazos diferenciados para cada cliente, vocês podem escolher esse prazo para cobrar, para alertar o time e também selecionar qual é o cliente. Não só o cliente, mas por assunto, por prioridade de atendimento e por uma série de outras condições também. Então, se você quiser utilizar todas essas condições, a regra ela vai funcionar. Ou você pode colocar o seguinte: se o prazo de atendimento for 24 horas e for da empresa Octadesk ou da empresa Bex, por exemplo, ele também vai trabalhar com a mesma regra. Então, aqui você tem a condição de todos e a condição de ou, que ele vai trabalhar sempre com algumas opções que você pode ir listando aqui nas condições. E não só criar as condições e gerar esses alertas, mas vocês também podem realizar algumas alterações. Por exemplo, se faltarem 2 horas para o prazo de atendimento vencer e ninguém fez nenhuma ação, eu quero alterar a prioridade
do atendimento para alta. Eu quero colocar em cópia oculta o gerente da operação, por exemplo. E, posteriormente, notificar esse gerente, que faltam apenas 2 horas para vencer o prazo de atendimento e ninguém fez nada. Então, assim, tem uma série de opções que vocês podem usar realmente para deixar muito mais escalável esse tipo de notificação, esse tipo de acompanhamento e deixar que o sistema trabalhe para você por uma série de necessidades, tá? Aqui falando um pouquinho sobre os gatilhos. Diferentemente da ação, os gatilhos, eles dependem, diferentemente da automação, os gatilhos, eles dependem de alguma ação para acontecer. Por exemplo, cada vez que um chamado ele é aberto, eu quero notificar o meu solicitante sobre a abertura do chamado. Então, toda vez que um ticket ele for criado e ele contiver algumas condições que eu posso escolher aqui na lista, eu posso enviar uma notificação para o meu cliente. Tá? E, posteriormente, quando o chamado ele for respondido, eu quero notificar o meu solicitante sobre as atualizações do seu ticket. Geralmente, quem utiliza a plataforma, começou o projeto agora, a gente já deixa algumas configurações que são padrões de mercado, mas nada impede que vocês desabilitem e criem as próprias regras, tá? Não tem problema nenhum. Aqui eu tenho uma condição que notifica o meu cliente cada vez que um agente ou alguém responde o chamado dele. Eu coloco as condições que eu quiser aqui relacionadas a essa comunicação e sempre que um ticket for editado com essas condições, ele vai encaminhar um e-mail para o solicitante. Gatilho, a mesma situação. Eu posso tanto notificar a partir de uma ação que aconteceu nesse ticket e também posso criar uma alteração dentro desse chamado. Por exemplo, um ticket ele foi criado com o assunto segunda via de boleto, eu posso sim notificar o meu cliente por aqui, mas eu também posso colocar uma ação que, quando for segunda via de boleto, eu já quero automaticamente atribuir a responsabilidade para a área financeira, tá? Então, vocês podem vir aqui e selecionar uma atribuição automática. E quando isso acontecer, o ticket ele for aberto e o assunto ele for segunda via de boleto, por exemplo, automaticamente ele pode ir para uma área responsável. Então, é bacana porque essas alterações, pela regra, elas ajudam para que o ticket ele não precise passar por um processo de triagem. Aqui eu tenho mais algumas opções de regra. Você pode tanto notificar o seu cliente quando o chamado ele for criado, você pode notificar o seu cliente quando o chamado ele for respondido, você pode notificar o seu cliente quando o chamado for resolvido, e você também pode criar regras para atribuições de área. Por exemplo, pela central de atendimento, o cliente, ele selecionou que o assunto era relacionado ao RH ou encaminhou um e-mail para o RH, você pode usar a condição, se vier pela caixa do RH, eu quero automaticamente atribuir essa responsabilidade para ele e também mandar uma notificação, se quiser, alertando que existe um novo chamado na fila de recursos humanos. Então, é bacana porque vocês conseguem também criar algumas atribuições automáticas, dependendo do assunto, dependendo do critério que o ticket tenha, você pode usar isso como condição. Aqui, um pouquinho sobre as regras falando de workflow. O workflow, ele geralmente é utilizado em operações com grande proporção, tá? Geralmente quem utiliza workflow são grandes distribuidoras ou empresas que têm diversas etapas ali que trabalham com fluxos mais automatizados de atendimento, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, um fluxo de workflow para a área de suporte TI. Então, eu vou dizer que sempre que um assunto for relacionado à TI, ele vai trabalhar com esse fluxo aqui. Tá? Significa que eu estou criando etapas para o meu atendimento. O meu cliente ele abriu um chamado e eu sei que para aquele assunto, por exemplo, existe um fluxo a ser seguido, que ele vai começar aqui nesse time, o time ele vai atuar conforme a necessidade de participação dele no atendimento, terminou a parte dele, ele finaliza essa etapa e, posteriormente, o próprio sistema ele encaminha aquele chamado para a área posterior. E assim sucessivamente. A ideia é que vocês possam criar aqui vários fluxos de atendimento e
Cada área vai tratar o que lhe compete e que posteriormente vai passando para as próximas etapas até que, de fato, esse ticket ele seja concluído. Então, é importante que vocês conseguem criar um fluxo mais automatizado e no cenário do workflow, não existe o erro de processo de uma atribuição indevida, porque a partir do momento em que você define esse fluxo, o chamado ele foi criado com aquela condição, ele pegou o fluxo que você criou, mesmo que, por exemplo, o ticket ele esteja na área de desenvolvimento, se o desenvolvimento quiser ir lá manualmente alterar o campo de responsável e colocar para triagem, ele não consegue porque o sistema não deixa. Então, é legal porque você consegue deixar mais automatizado, cada um trata o que lhe compete. É bacana porque o seu cliente ligou, você já vai conseguir saber qual é a exata etapa do atendimento que ele está, tá? Então, é legal que o workflow, ele seta bastante aí algumas questões de operação, ele acaba tornando o atendimento também muito mais rápido, mas sempre recomendo a utilização do workflow para quem realmente tem uma estrutura um pouco maior. Quem presta um atendimento padrão, talvez ele não faça tanto sentido e possa até dificultar um pouquinho o trabalho do dia a dia. De fato, só utilizem quando essa estrutura fizer total sentido para a empresa de vocês. SLA, os prazos de atendimento. O Octadesk, ele permite que vocês possam criar várias opções de prazos, desde um determinado cliente, por prioridade, por determinado assunto e assim sucessivamente. Você pode ter um prazo padrão, que você escolhe qual é o tempo que você quer cumprir, ou você pode vir aqui e criar um prazo novo de atendimento. Você vai dar o título, a condição. Para esse SLA, por exemplo, eu quero que todos os chamados da empresa Octadesk e que sejam de prioridade alta cumpram esse prazo aqui. Eu vou dar 1 hora de primeira resposta e preciso cumprir um tempo de até 48 horas para atendimento. Lembrando que ele soma a primeira hora, a primeira resposta, mais o tempo de atendimento, tá? E antes de vocês configurarem, importante ressaltar, existe aqui, ó, o calendário de trabalho, tá? Ele fica aqui no menu de configurações, lá no finalzinho, ó. Eu vou abrir numa outra aba. Aqui, ó. O calendário, vocês podem criar o dia a dia de vocês. Eu quero, por exemplo, que a minha equipe de suporte, ela trabalhe aqui das 9 até as 18 horas, segunda a sexta-feira. Aqui, ó. Vou salvar o meu calendário de suporte, eu posso ter vários calendários ao mesmo tempo, tá? Então, a ideia é que meu suporte trabalha em uma determinada área, eu vou ter um calendário específico para ele. Meu time financeiro trabalha em uma área, eu vou ter um calendário específico para ele. Meu time de desenvolvimento tem outro time, também vou ter um calendário para ele. Então, a ideia é que vocês tenham aqui os calendários trabalhados e também possam cadastrar os feriados. Para quem não cumpre SLA em feriado, vocês podem criar aqui uma lista de feriados e adicionar se for um feriado recorrente ou se for um feriado que cai apenas em uma determinada data, vocês podem ir cadastrando esses feriados e o sistema ele não contabiliza prazo a partir do momento que você cadastra um feriado. Tem o prazo para cumprir mesmo em feriado, não cadastre essa data, porque aí o sistema vai interpretar que para você é um dia comum e ele vai contar o prazo normalmente. Na hora de configurar o SLA, eu vou selecionar esse calendário, tá? Então, eu vou dizer aqui que eu tenho um prazo da Octadesk para cumprir de prioridade alta. Eu vou trabalhar com o calendário do meu suporte, por exemplo, e vou salvar. Então, a ideia é que ele entenda essa condição que você fez e para cada novo chamado registrado, ele possa determinar o cumprimento desse prazo. E vocês podem cadastrar diversas opções de SLA, tá? Se porventura houver a mudança no contrato, agora eu mudei o meu contrato com o meu cliente, eu não tenho mais 4 horas para cumprir, eu tenho aqui, vou cumprir agora em até 8 horas, por exemplo, posso vir aqui e alterar. Lembrando que, a partir do momento em que sofre uma alteração, essa alteração ela é aplicada para todos os novos tickets. Se você mudar a regra de SLA e houverem tickets registrados com essa regra,
será mantido o prazo anterior. E apenas os novos chamados é que ele compete a essa alteração que você fez aqui no sistema. Os smart forms são os formulários inteligentes. Ele é uma regra complementar ao formulário personalizado, tá? De forma que, quando você tem um formulário personalizado, você pode condicionar uma visualização. Por exemplo, sempre que o chamado ele for aberto por um determinado assunto, por exemplo, ou uma determinada categoria, eu quero usar o formulário do RH, por exemplo. E assim sucessivamente, tá? Eu vou selecionar uma opção aqui. Se for selecionada uma categoria X, ele automaticamente vai entender. Ele precisa trabalhar com essa regra. Eu vou abrir aqui para poder demonstrar para vocês. Sempre que eu seleciono aquela condição, ele deve carregar o formulário especificamente de acordo com o que eu selecionei, tá? Então, dependendo do que você usar, seja a categoria, seja um cliente, por exemplo, ele tem aqui como condição tanto categoria quanto uma determinada organização. Imaginem o seguinte, vocês trabalham com várias empresas. Cada determinada empresa, ela tem um formulário específico para abrir o chamado. A hora que você customiza esse Smart Form, esse formulário inteligente, quando o seu cliente ele acessa a central de atendimento, quando ele estiver logado, se você colocar na condição organização igual a X, e o sistema entender que ele faz parte daquela empresa, ele vai carregar aquele determinado formulário que você pré-definiu aqui. Então, os Smart Forms, eles servem para automatizar a abertura de chamado, tanto na visão do seu cliente, para quem tem um volume grande de clientes e precisa trabalhar com informações diferenciadas para cada um, tanto para o teu time também, dependendo do que você condicionar aqui. Falando um pouquinho sobre os canais de atendimento. O Octadesk é uma plataforma multicanal e tem algumas opções para que vocês consigam atender bem o cliente. Primeira opção aqui de abertura de chamado é através do e-mail. Vejam que eu tenho aqui algumas opções para abertura de chamados por e-mail. Por exemplo, eu tenho a minha caixa postal suporte@minhaempresa.com.br. Eu posso criar um redirecionamento da minha caixa postal para um endereço interno do Octadesk, que eu posso vir aqui e criar esse endereço, tá? Com o redirecionamento feito, toda vez que o meu cliente me encaminhar um e-mail para suporte@minhaempresa, ele vai abrir um chamado. Então, além de conseguir redirecionar uma ou mais caixas postais aqui para abertura de chamado, eu também posso criar regras dentro do sistema que, se o chamado ele vier da caixa do suporte, eu posso criar um gatilho que automaticamente atribua esse chamado para a equipe de suporte. Ou se vier um chamado da caixa de recursos humanos, a mesma coisa. Então, a ideia é que vocês possam trabalhar com várias caixas postais, e aí, dependendo do endereço que o seu cliente enviar, ele já vai receber uma notificação com esse cabeçalho aqui, tá? Então, é importante, quando forem cadastrar as diversas caixas postais, colocar esse cabeçalho com a nomenclatura que o teu cliente vai visualizar na hora de receber a notificação por e-mail. E, além disso, vocês conseguem customizar também o rodapé do e-mail que o cliente recebe a notificação. Geralmente, os clientes eles colocam o link do site deles, ou o telefone de contato, alguma informação que você considere relevante. Quando você cadastra esse dado aqui, o teu cliente ele recebe no rodapé do e-mail de notificação também, tá? E quando você for redirecionar uma determinada caixa lá no teu webmail, você consegue testar por esse menu. Redirecionou na caixa, você vai vir aqui e colocar o teu e-mail principal e clicar no testar. Quando você clicar nesse testar, ele vai abrir um chamado. Se o chamado não for aberto, recomendo revisar as configurações do teu e-mail, tá? Pode ser que alguma coisa na configuração não esteja correta. Outra opção de canal para o seu cliente envolve o autoatendimento da nossa plataforma. O que o autoatendimento ele engloba? A base de conhecimento e a central de ajuda do cliente, tá? Aqui, primeiro, você consegue colocar o logotipo da sua empresa,
tem especificação sobre a imagem que vocês podem utilizar, escolher algumas opções de cores que mais cabem ali com o teu logo, com a tua marca, e colocar um plano de fundo também. Aqui também tem a especificação do plano de fundo, tá? Sobre a central de ajuda, aqui você consegue escolher algumas opções de customização, tá? Primeiro, quem não quiser usar a central de ajuda, que é o acesso do cliente, tranquilo, basta deixar inativo. Você quer permitir que seu cliente ele possa se cadastrar pela central de atendimento, sim ou não? Deixe ativo conforme necessidade. Aqui, com relação a tickets, você quer permitir que o seu cliente ele possa abrir chamado mesmo sem estar logado na plataforma ou não? Eu quero permitir que a abertura de chamado seja apenas para usuários logados. Ou não quero permitir a criação de tickets pela central. Eu quero centralizar a abertura de chamados por e-mail, mas eu quero disponibilizar a central, por exemplo, para o meu cliente acompanhar o histórico de atendimento, tá? Então, é importante vocês escolherem o tipo de abertura de chamados que o cliente ele vai poder fazer ali pela central ou não. Aqui vocês habilitam o formulário para abertura de chamado. É o que eu já havia comentado do formulário personalizado e também da regra do Smartform, tá? E, dependendo para quem utilizar um ou mais formulários, você pode selecionar qual é o formulário que a central de atendimento ela vai trabalhar. Quando o seu cliente ele acessa o portal, ele tem um link ali para poder entrar dentro do perfil dele. Se você habilitar a permissão de edição, ele pode alterar os campos que ficam disponíveis para consulta. Se você criou um campo de telefone, por exemplo, no perfil dele e condicionou que ele pode visualizar na central, ele consegue editar se você deixar assim. Ou se deixar desmarcado, ele não vai conseguir editar, tá? E o atendimento por chat, posteriormente eu vou comentar, chat é um dos canais que nós temos, mas você pode ali habilitar o chat dentro da área do autoatendimento também. Aqui a base de conhecimento que você pode ativar, porém a customização é pelo lado externo, eu já vou demonstrar como, e liberar um chat também, para que o seu cliente acesse e faça alguma pergunta rápida, sem precisar abrir um chamado pelo autoatendimento. Aí aqui você tem acesso primeiro na base de conhecimento. A base de conhecimento é a famosa FAQ, as dúvidas frequentes. Você pode aqui publicar diversos materiais para que o seu cliente, antes mesmo de abrir o chamado, ele venha consultar. A base de conhecimento ela é importante porque ela ajuda um pouco no processo do autoatendimento. O cliente ele acessa essa área e antes dele abrir um chamado, que é muito comum, todo mundo quer procurar a forma mais fácil de ser atendido, mas eu acho que a base de conhecimento é legal. Se vocês tiverem a oportunidade de mapear materiais, se para a empresa de vocês fizer sentido, façam a junção aí desses materiais e publiquem aqui na área da base de conhecimento. Aqui vocês podem cadastrar por tópicos, tá? Aqui, ó, ele tem a opção para vocês cadastrarem categorias, seções e os artigos. E aí, conforme criação, recomendo primeiro que vocês criem as categorias e as seções e, posteriormente, criem os artigos, porque aí vocês já podem relacionar a determinada seção. Aqui eu tenho, por exemplo, uma categoria de guia de ajuda e seções relacionadas a produto, a pesquisa, e cada uma delas eu tenho um determinado material. E a nossa base de conhecimento, ela é multimídia. Vocês podem tanto cadastrar prints de tela, textos, e na hora de criar o artigo, inclusive, vocês podem colocar vídeos do YouTube. Então, é legal que tem uma série de opções aqui para formatação. Quando você cria um determinado título, ele já gera essa URL que você pode disponibilizar externamente em sites, em outros locais para o teu cliente poder consultar. Aqui você vai formatar o teu conteúdo, colocar print de tela, colocar hiperlinks, colocar vídeos do YouTube, caso vocês tenham canais, e assim sucessivamente. Conforme o artigo for concluído, você pode relacionar aqui a uma determinada seção. E pode, antes mesmo de publicar, você tem a opção para salvar como rascunho, e depois continuar, se faltou alguma coisa, se precisou de um ajuste, concluiu, você pode publicar. A partir da publicação, ele deve ficar disponível aqui na página inicial para consulta do seu cliente. E se o cliente ele não achou o conteúdo que precisava, ele pode ter acesso na central de atendimento. A central é o canal que o cliente tem para acompanhar o histórico dele de abertura de chamados e também abrir novos chamados se ele precisar. Aqui, ele tem o botão de nova solicitação.
a qual ele vai selecionar um determinado assunto que vocês vão pré-cadastrar, lembrando que essa questão do assunto é importante para facilitar a triagem do chamado. Se o cliente ele selecionou, por exemplo, aqui boleto bloqueado, eu sei que boleto bloqueado é financeiro, então eu já vou deixar um gatilho pronto no Octadesk para que ele automaticamente direcione o meu chamado para a equipe financeira, tá? Então, esse preenchimento ele é importante. Ele vai dar o título para a requisição dele, o campo que eu comentei lá que vocês podem cadastrar personalizado e liberar para o cliente preencher. Ele vai preencher com as palavras dele o que ele quer. Ele vai anexar um documento. E ele vai simplesmente salvar esse ticket, tá? Então, é importante ressaltar o seguinte: o acesso dentro do seu Octadesk, o cliente ele consegue abrir pelo smartphone através do navegador. Isso facilita bastante. Muitas vezes o cliente ele não está no escritório, mas ele precisa abrir aquele chamado. Se ele abrir o endereço de vocês pelo navegador, eu sempre recomendo orientar o cliente a deixar um atalho dentro do smartphone ali na área de trabalho para abertura de chamado, porque aí ele só clica naquele atalho, ele já acessa aqui o teu formulário. Basta disponibilizar o link do teu Octadesk com o /Help Center e o cliente ele consegue abrir pelo navegador. Ele consegue tanto preencher o formulário e salvar esse ticket, quanto consultar a lista de atendimentos que ele tem aberto, tá? E se ele tiver uma lista muito grande, ele tem uma opção para filtrar a lista de chamados. E aí, por aqui, ele pode acompanhar todo o histórico do atendimento e também enviar respostas ou anexar novos documentos se ele precisar. Então, lembrando que essa área de autoatendimento, ela apoia muito para o cliente ter a opção ali, materiais de consulta, para quem disponibiliza a base de conhecimento, em contrapartida, a área da central, para ele abrir novos chamados. Essa central ela é importante, porque para o time de vocês, ela ajuda muito a reduzir o volume de ligações, tá? E também, claro, pensando na base de conhecimento, ela apoia na redução do volume de chamados. Nós temos cenários de clientes aqui que nos deram feedback que, com 3, 4 meses de implementação de base de conhecimento, já tiveram uma redução um tanto interessante de registro de chamado. Muitas vezes, as dúvidas são comuns. Eu quero saber como apertar um botão, ou eu quero saber como imprimir um boleto, que ele tem como fazer isso online. E, às vezes, para o cliente é mais fácil vir aqui e abrir o chamado. Se vocês conseguirem disponibilizar esse tipo de conteúdo na base de conhecimento, certamente vocês terão uma redução interessante nessa abertura de chamado. Então, a base ela é importante para apoiar nessa redução de abertura. Em contrapartida, a área do cliente, ela pode apoiar para que ele deixe um pouco também de ligar na sua empresa, de te procurar por outros canais de atendimento, porque por aqui ele vai conseguir fazer tudo. Aqui para a gente fechar a questão dos canais, Facebook. Para quem utiliza a fanpage da empresa, você consegue plugar uma ou mais contas de Facebook dentro do Octadesk, de forma que, quando você faça um contato pelo Facebook, esse contato ele automaticamente se torne um chamado. Aqui você tem como adicionar essa conta, tá? Ele vai reconhecer aqui o que você tem como fanpage, você vai flegar essa opção e quando você adicionar, ele vai abrir essas opções aqui para você escolher o que eu quero monitorar do meu Facebook. Eu quero monitorar a linha do tempo da minha fanpage ou eu quero monitorar apenas o contato do chat. Eu posso monitorar tudo ou uma dessas opções, tá? E o bacana é que para a linha do tempo, você pode, por exemplo, a partir do momento que o cliente ele comentou um post, todos os novos comentários que ele fizer no mesmo post entram dentro do mesmo histórico de chamado. Se você deixar um ticket para cada pessoa do post, outras pessoas que comentarem abrem novos chamados. Ou você pode fazer o contrário, deixar um único chamado para todo mundo que comentar. É legal porque você consegue atender muito bem a rede social e é importante nos dias de hoje, muita coisa vem através da rede social. O que o cliente está falando da tua marca, ele está lá no Facebook e certamente vai fazer sentido para o teu marketing, para uma equipe de comunicação da tua empresa conseguir acompanhar também o que o cliente está falando da marca e abriu esse contato, ter alguém para dar uma resposta rápida, justamente para fazer a reversão. Se ele está falando muito bem da minha marca, bacana, eu vou lá responder para poder agradecer aquela comunicação que ele fez comigo. Ou se ele colocou algo negativo, eu vou lá rapidamente tentar entender o que ele está falando. Então, essa integração com o Facebook, ela é importante também para ajudar no acompanhamento da marca no dia a dia, tá?
Aqui, um detalhe importante, se porventura não quero mais mapear, eu não quero mais atender o meu Facebook, eu posso excluir essa conta, tá? Então, é uma opção, vou desativar minha fanpage, eu posso também excluir ela aqui do Octadesk. E como que eu acompanho meu chamado de Facebook? Primeiro ponto, aqui quando eu for fazer uma pesquisa de chamados, eu posso escolher visualizar todos os meus chamados originados do Facebook. Tá? Então, tem um ponto importante que quando eu crio uma condição de pesquisa, eu posso salvar uma lista personalizada. Então, eu posso deixar aqui uma lista personalizada para os atendimentos que vêm do Facebook. E escolher quem é que vai enxergar. Eu quero, por exemplo, deixar só para mim essa lista, eu quero deixar para todo mundo, ou eu quero deixar essa lista só para o grupo do marketing, por exemplo. Eu vou deixar a lista personalizada, tá? E vou salvar. Quando eu salvo essa lista personalizada, ele habilita a opção aqui para consulta, tá? Então, a ideia é que vocês possam criar diversas listas para poder acompanhar ali cada tipo de chamado. Quando você abrir um determinado chamado de Facebook, ele já te indica de onde veio, se ele veio pelo Messenger do Facebook ou se ele veio por comentário. E se você clicar nesse link aqui, ele vai abrir ali o determinado conteúdo no teu Facebook para acompanhamento, tá? O ideal é sempre responder por aqui, pois se você responder pela fanpage do Facebook, ele, claro, não vai relacionar aqui no histórico do atendimento. Olha a diferença. Quando você está num chamado comum, que veio pela central de atendimento, que veio por e-mail, você dá um responder pelo Facebook e essa interação ela já chega lá. Tá? Então, é legal que a rede social você vai conseguir acompanhar de uma forma bem bacana. Lembrando que pluguei o Facebook para atender, é importante verificar na rede de vocês. Se o analista que precisa atender a fila do Facebook, ele também tem acesso no link, tá? Algumas empresas têm questão de restrição de firewall, então, se ele precisar consultar alguma coisa, clicar no link para abrir por lá, para ver dentro da fanpage, é importante verificar se ele tem essa permissão de acesso também. Aqui vou comentar rapidamente encaminhamento de ticket para cenários de empresas, que até para a gente é muito comum. Tem uma série de clientes Octadesk que utilizam a nossa solução e que atendem clientes deles que também são clientes da Octadesk. Então, você consegue criar um encaminhamento de ticket de forma que o seu Octadesk possa conversar com o Octadesk do seu cliente, por exemplo. Então, é legal que se vocês tiverem esses cenários aí de atendimento em comum, vocês conseguem colocar duas soluções do Octadesk para se conversar. Aqui, a questão da pesquisa de satisfação, que alguém havia perguntado aqui no chat. Você consegue escolher aqui o tipo de texto que você vai enviar para o teu cliente. A partir do momento em que você encerra um chamado, eu vou ativar a pesquisa de satisfação, eu vou gerenciar o tempo que eu quero para que essa pesquisa seja disparada. Então, eu estou dizendo aqui que quando o chamado ele for resolvido e quando ele tiver ali menos de 1 hora da solução, eu vou enviar esse texto para o meu cliente, para que ele receba por e-mail e ele tenha a opção para clicar no satisfeito ou, dependendo, claro, do nível ali do atendimento, para clicar como insatisfeito. E conforme o clique dele, aqui no relatório, ele vai ter uma opção, em seguida eu já vou falar detalhadamente sobre o relatório, ele vai ter uma opção para que vocês acompanhem ali, através de uma coluna, as respostas sobre a pesquisa de satisfação, tá? Então, é bacana que, assim, acho que é legal sempre implementar para que você tenha uma visão um pouco mais clara do atendimento. Tem algumas regrinhas, por exemplo, de gatilho, que você determina um gatilho que quando a pesquisa de satisfação ela for preenchida como insatisfeito, você deixa o gatilho preparado para mandar uma notificação para o gerente da operação sinalizando, olha, aquele determinado cliente preencheu o chamado número 57 com a resposta de insatisfeito. Eu vou até abrir aqui, no gatilho ele tem essa condição que permite que vocês acompanhem também a pesquisa de satisfação, tá? Então, é legal que recebi a notificação, meu cliente preencheu como insatisfeito, acho que é uma boa prática você pegar o telefone e ligar para ele, ou até mesmo mandar um e-mail para tentar entender. Isso demonstra o maior interesse da empresa de vocês em realmente mostrar que vocês estão aptos e interessados a saber o que está acontecendo, por que ele não está satisfeito com aquele determinado atendimento, tá? Então, é importante também acompanhar aí a pesquisa de satisfação para entender o nível de satisfação do cliente de vocês. Aqui, só para a gente fechar,
A questão de segurança, que também é bem importante, tá? Então, aqui eu tenho algumas customizações para a segurança da plataforma. Eu quero permitir que o meu cliente ele possa se logar com o Facebook, o meu time possa se logar com o Facebook. Solicitação de CAPTCHA é legal, porque quando o seu cliente ele for se logar, ele tem aquela validação do Google para ele selecionar algumas imagens para ter certeza que ele não é o robô. Então, é bacana que você consegue deixar um pouquinho mais seguro o login do teu cliente, mas também é opcional. Complexidade de senha, para que ele tenha um nível maior ali de aceitação de senha, tá? Controle de histórico de senha também é importante para você acompanhar ali como o seu cliente está fazendo a alteração da senha dele na central de atendimento, ou mesmo o seu time está trocando periodicamente a senha de acesso. O bloqueio por tentativas excedidas, tá? Aqui, ele bloqueia o cadastro do usuário a partir de X tentativas e, se porventura ele for bloqueado, ele pode passar uma comunicação aí para vocês para que acessem o perfil dele e realizem esse desbloqueio do usuário. A expiração de senha de agente, tá? Você pode solicitar alteração de senha a cada X tempo e também desconectar por inatividade. Fiquei 5, 10 minutos sem mexer no meu Octadesk, eu quero desconectar. Isso é uma prática padrão de algumas empresas e a gente implementou justamente para que vocês possam utilizar melhor aí, não corra o risco, por exemplo, de sair da máquina, a sessão ela continuar aberta e alguém acabar utilizando o teu acesso para alguma finalidade. Então, é importante pensar nessa configuração também, tá? Aqui, ponto importante para vocês, esse ponto do lado direito, ele dá acesso a alguns facilitadores. Acesso à nossa central de ajuda para consultar os nossos materiais, algumas configurações, passo a passo de como configurar detalhes simples no sistema. Se vocês precisarem abrir um chamado no nosso time de suporte, tem esse enviar uma solicitação, vocês têm acesso aqui à nossa área de Help Center, com materiais na nossa base de conhecimento, tá? E se precisarem abrir um determinado chamado, tem a central de atendimento para que vocês possam abrir chamado aqui com o nosso time. E aqui também acesso ao nosso chat.